por que eu tô sentindo essa angústia? Por que eu sinto esse vazio? Até que teve um dia que eu ajoelhei em casa, no banheiro, sozinha, e falei assim, Deus, se você realmente existe, me mostra, me prova. Até que um dia, em uma reunião de decoração de casamento com a minha irmã, veio uma profeta do Senhor e falou, bom, eu não gosto de misturar as coisas, mas você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Porque Deus está colocando no meu coração para te falar que Ele viu você naquele banheiro, ajoelhada, e quando Ele dizia, perguntando se Ele existia. E Ele manda te dizer que Ele existe. Ele não só existe, como Ele já tem dia, hora e minuto para transformar a sua vida. Oi, meu nome é Camille Gabrielais, esse é o podcast Leite e Oração e hoje eu convidei a Priscila Vieira de Azevedo. Olá! Que é uma profeta do Senhor. Hoje, antes de vir, eu orei a Deus e falei, Senhor, quem o Senhor quer que venha hoje? E Deus falou, eu vou levantar um profeta. E levantou você. Eu sempre gosto de começar contando para todo mundo como a gente se conheceu, como a gente se conhece. E eu não sei se você quer começar? Depois eu complemento. A gente se conheceu de uma forma muito especial. Eu falo que as amizades de Deus são diferenciadas, né? E a gente se conheceu com um lindo propósito. Mulheres querendo ser mães, gerar vidas e orando juntas por esse propósito. Então, nos encontramos, começamos um grupo muito especial de mulheres que sonhavam em ser mães e não conseguiam. Sim. E esse grupo foi avançando em orações, em propósitos, até que o Senhor foi cumprindo as promessas uma a uma. Sim. E quando eu fui escrever o livro Leite e Oração, você sabe, né? Deus falou comigo, Priscila vai escrever o prefácio. E aí as coisas foram andando, e eu, Priscila, o prefácio, nada do prefácio. Eu falei, Senhor, eu posso botar outra pessoa? E falei o nome de outra pessoa, e Deus falou, não, é ela. Então, assim, eu conheço seu coração, sei que Deus conhece seu nome, sei que Deus sabe quem você é, e, assim, é uma honra ter você aqui. A honra é minha. E Deus falou para mim que ia levantar um profeta, eu não entendi muito bem, mas quando a gente estava vindo, Deus me trouxe à memória um ato profético que você fez. Que quando a gente estava nesse grupo de oração, que tinham mães e a gente orava e todo mundo queria queria ter filhos. Aí eu senti te chamar uma pastora, né? A pastora Janete, a gente falou dela hoje, vindo para cá. E aí a pastora orando, e você falou, Deus me dá uma data, dia 17 de setembro. E aí, 2 semanas depois eu engravidei, né? Assim, eu esqueci disso porque a gente não ligou uma coisa a outra. Mas foi o dia do nascimento da minha primeira filha. Então Deus deu para você, num ato profético, o dia do nascimento da minha primeira filha. E naquele dia, naquela oração, eu me lembro que eu olhava para você e falava, meu Deus, como essa mulher se entrega. Como ela se entrega, ela se entrega para Deus. E eu olhava e falava, gente, eu muito mais presa e mais... Enfim, você... Eu falei, isso é uma pessoa que rasga. Se rasga para Deus. E deitava e falava e profecia. Falava, meu Deus, que unção essa mulher carrega. E teve também o fato de quando você estava grávida, a gente foi na igreja juntas e você tendo uma experiência com Deus e eu falei com você, Priscila, você está grávida. Eu fiquei com medo de você parir. Aquela experiência estava sendo tão intensa e tão forte. Eu falei, Priscila, você está grávida, está tudo bem? E você falou para mim, é a graça de Deus, eu quero. Eu olhei e falei, meu Deus, eu fui uma mulher agora de pouca fé, porque essa mulher está vivendo o sobrenatural, tendo uma experiência com Deus, e eu interrompi. De perdão, Senhor, perdão, meu Deus, perdão. Eu querendo fazer com o meu braço e você fazendo a entrega. Então, eu sei que eu estou na frente da pessoa que eu sempre admirei na fé. É minha irmã em Cristo e é uma pessoa que eu admiro imensamente, porque você entrega. Se entrega e entrega.
A gente fala, né, que quando a gente sabe de onde Deus nos tirou, a gente não tem limites, armaduras para se entregar para Deus, né? Isso está na Bíblia, né? Lembre-se de onde Deus que te tirou. Tem uma passagem na Bíblia que fala: para isso trará esperança. Como você se converteu? Conta seu testemunho, conta. O meu testemunho começou com um grande vazio. Eu buscava em cursos, em treinamentos, em encontros, sempre uma resposta. Então, eu via, de repente, aquele curso e falava, eu vou lá, porque lá eu vou ter uma resposta, uma virada de chave que vai transformar a minha vida, né? Aquele pensamento, né? Eu sabia que faltava algo, mas eu não sabia o que era. Eu venho de berço católico, meus pais são católicos, creem em Deus, mas ainda estão buscando experiências, né? Experiências mais profundas com o Senhor. Então, no meu entendimento, eu ia, frequentava, cria que Deus existia, mas não acreditava que dava para ter relacionamento com Deus. Uhum. E aí eu casei em 2016, 2017 comecei a sentir um grande vazio. Um vazio que hoje sei que era do tamanho de Deus. Uhum. E diante desse desafio, eu começava a buscar, como eu falei, em cursos, treinamentos, alguma chave, algo que virasse aquele sentimento. Porque eu olhava e falava, bem, eu sou casado, um casamento abençoado, uma casa abençoada, um trabalho abençoado, uma família abençoada. Por que eu estou sentindo essa angústia? Por que eu sinto esse vazio? Até que teve um dia que eu ajoelhei em casa, no banheiro, sozinha, e falei assim, Deus, se você realmente existe, me mostra, me prova. Foi simples e direto dessa forma. Fechei a porta, enfim. E a vida foi passando, continuei indo aos cursos, até que um dia, em uma reunião de decoração de casamento com a minha irmã, veio uma profeta do Senhor e falou, bom, eu não gosto de misturar as coisas, mas você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Porque Deus está colocando no meu coração para te falar que Ele viu você naquele banheiro, ajoelhada, e quando Ele dizia, perguntando se Ele existia. E Ele manda te dizer que Ele existe. Ele não só existe, como Ele já tem dia, hora e minuto para transformar a sua vida. E aí, naquele momento, chorei horrores. Falei, eu já estou começando a sentir essa resposta, estou começando a sentir esse vazio de alguma forma sendo preenchido. Saí dali, a minha vida continuou ainda normalmente naquele momento. Eu entendi que Deus tinha me respondido, mas não fazia ideia do que ia acontecer. Passaram alguns meses e aconteceu exatamente o que aquela profeta tinha dito. Que eu ia chegar em um lugar, que quando eu chegasse lá, imporiam as mãos na minha cabeça e tudo aconteceria, tudo seria diferente. Foi exatamente assim. Eu cheguei num lugar, tinha muito preconceito com religião também, tinha uma certa resistência. Falei, eu não quero ser dessas pessoas fanáticas e que se veste assim, assim, assado. Eu entrei na igreja, foi um convite de uma colega, eu entrei na igreja e eu falei assim, gente, ninguém pode me ver entrando nesse lugar. Eu nunca viria nesse lugar. Eu fui escondida do meu marido, eu fui escondida de todo mundo. E eu falei, bom, vou quietinha, porque não vai dar em nada mesmo. E quando eu cheguei lá, foi literalmente aquela palavra profética derramada. O Senhor literalmente me resgatou, levantou as minhas mãos e naquele momento eu me rendi, eu não sabia, não entendia ainda o que direito, né? Mas eu sabia que algo já estava acontecendo na minha vida. E segui, continuei seguindo, fui buscando mais, vivendo mais e mais experiências com o Senhor. E vamos contar essa experiência também, né, da Camille, da gestação dela, que era um grupo muito especial e a gente, nesse momento, nesse ambiente cheio da presença do Senhor, o Senhor deu o dia em que ela teria, a gente não sabia ainda quem era, porque éramos muitas mulheres ali desejando gerar, mas Deus deu. E quando a gente fez as contas, a gente falou, nossa, mas esse dia vai vir prematuro. E, bom, mas o Senhor sabe de tudo. E assim foi, né? E a gente vem nessa caminhada, dia após dia, vivendo. São muitos testemunhos. A minha vida tem sido um testemunho vivo, diário.
O Senhor se fez presente, o Senhor me direcionou. Comecei ali a caminhada bem devagarzinho, sem nenhum entendimento ainda, né, da profundidade que é o oceano de Jesus. Mas é incrível quando você diz sim para Deus, quando você fala, Senhor, eu quero te conhecer mais. Deus te leva, Deus te leva. É como um rio, você só solta a borda e vai, porque o Senhor leva. A gente não... mas do que eu faço? Para onde eu vou? Eu tenho que buscar uma igreja? Eu tenho que buscar alguém? Não, foi muito, muito simples. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero uma experiência contigo. E a gente vai crescendo na fé, não pelo que a gente escuta somente, né? O que a gente escuta edifica, mas a gente vai crescendo na fé pelo que a gente vive. A gente precisa viver experiências com o Senhor para a gente verdadeiramente conseguir permanecer, não é verdade? Com certeza. Muito porque também eu compartilho de muito do seu testemunho é parecido com o meu, e porque eu vivi uma parte disso com você. Então, eu sei aonde Deus te levou e te leva. Em lugares altos, lugares maravilhosos. E me conta sobre essas experiências com Deus. Me conta... Porque uma vez a gente até conversou, né? Eu me lembro disso. Assim, o que aumenta a nossa fé? O que mantém a nossa fé de pé? Ter experiências com Deus. Então, ter experiências com Deus faz com que a gente nutre a nossa fé. Nutre, tipo o que você viveu. Essa experiência que você teve no banheiro. Que você ajoelhou e falou, Senhor, me mostra se o Senhor existe. E a moça falou, ei, Deus manda te dizer, eu te vi no banheiro, eu existo. Isso é uma experiência com Deus. Isso edifica a sua fé. E eu sei que você tem muitas. Fala um pouco sobre as suas experiências com Deus. Depois que eu me converti, eu comecei a buscar, comecei a mergulhar, e veio o primeiro amor, aquele primeiro amor avassalador, que a gente tem vontade de viver, respirar e só falar de Jesus, porque realmente a gente encontrou, como aquela parte da Bíblia que fala, a gente encontrou o meu tesouro, e aí bem mais precioso. Larga tudo e volta, vende tudo que a gente tem e volta para adquirir aquele terreno em que aquele tesouro está enterrado, porque essa é a sensação de começar a ter experiências com Deus. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a buscar, a orar, mas as minhas experiências, elas estavam no meu dia a dia, elas estavam no meu caminhar mesmo. Por exemplo, eu vivi uma experiência muito curiosa. Teve um dia que eu estava chateada com Deus, porque nesse dia eu perguntei assim, Senhor, eu devo ir a tal lugar? E aí Deus confirmou no meu coração, vai. E aí eu falei, tem certeza, Deus? Vai. E eu fui. Quando eu fui, estive no lugar que o Senhor me direcionou, foi bênção. Quando eu voltei, eu encontrei um cenário na minha casa que não me agradou. E eu falei assim, Senhor, olha isso aqui, brigando mesmo com Deus. Olha isso intimidade. daqui. Isso é intimidade. Deus. É como a gente fala com o nosso pai. Pai, como você fala isso para mim e agora acontece isso? Né? Foi outra coisa que eu aprendi com Deus, porque eu até então via Deus de uma forma formal, sofisticada. E não que a gente não deva respeito e honra a tudo que o Senhor é, mas conforme a gente vai avançando, a gente quebra... Intimidade, quebra as barreiras. Aquela barreira de Senhor muito distante para papai. Sim. Papai está aqui, papai responde, papai direciona. Sim. Sim. E aí eu falei, pai, olha isso, o Senhor me falou que era para eu ir para tal lugar, e eu voltei e olha o que está acontecendo. E eu estou muito chateada, eu chorava com raiva, falava com raiva mesmo. E aí eu falei assim, Senhor, eu estou doida, eu vou abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo porque eu estou ficando maluca. A gente começa a mergulhar em Cristo e a gente vai, de certa forma, se sentindo fora isso do é bíblico. normal. Isso é bíblico. Está escrito que a sabedoria do mundo
Não ia entender. É loucura. É loucura. É loucura. E aí eu falei assim, Senhor, eu tô ficando doida, eu tô ficando fanática mesmo, eu vou largar A tudo. sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Na Loucura verdade, é o para o mundo. contrário. E aí, nesse dia, eu falei, então tá bom. Se o Senhor realmente é de verdade, eu quero ser batizada com o Espírito Santo aqui, em casa, agora. Meu sonho era ser batizada pelo Espírito, receber o dom de línguas, o revestimento, né? E aí eu falei, Senhor, se for verdadeiramente real tudo isso que eu tô vivendo, eu quero ser batizada em línguas aqui, porque senão eu vou abandonar tudo, eu tô ficando doida. Camille, foi mais de uma hora e pouco. Eu tava sozinha em casa. E aí, assim, fogo do Espírito, e eu comecei a falar em línguas. Isso também é algo curioso, porque o falar em línguas, tem pessoas que creem, outras que não creem, e acham que é forçado, que a gente vai lá e fala, mas foi sobrenatural, foi totalmente incontrolável. Foi É incontrolável. uma hora e pouca. São línguas, pedaços de língua de fogo. E eu já ouvi que na Torre de Babel, né? Quando eles tentaram fazer a Torre de Babel para poder meio que burlar o plano do Senhor, cada um foi para um lado e cada um foi falar uma língua. E aí o Espírito Santo, depois, né, em Pentecostes, desce e dá pedaços de língua que é uma nova língua. É a língua de fogo, onde só o Espírito Santo entende, só Deus entende. É a língua do Senhor. E é a língua do nosso espírito para Deus. Exatamente. Então, o falar em línguas é esse revestimento, mas o falar em línguas permite que o nosso espírito fale para Deus o que precisa. Porque na nossa alma, na nossa mente, é tudo muito controlado. Então, muito provavelmente a gente vai falar ou vai deixar de falar aquilo que realmente precisa. Sim. Então, quando a gente começa a falar em línguas, a gente não fala em línguas para outras pessoas, a gente fala em línguas só para Deus, para Deus traduzir. E aí eu fiquei 1h30 naquele mover sobrenatural no meu quarto. Tá bom, Deus. Eu entendi tudo. Ok, Senhor, eu vou continuar. Me perdoa, me perdoa. Eu não queria ter feito essa prova, mas o Senhor sabe, a gente é falho, a gente precisa. E como o Senhor é misericordioso, não é verdade? É. Como Deus responde. Eu fico pensando nisso hoje, gente, Deus não tem obrigação nenhuma. Não. Deus já fez tudo o que fez. Deus é quem é. Qual a obrigação dele de olhar para mim, mera humana, mera criação do Senhor, e responder que Deus é esse, que Pai é esse. E aí a gente começa o entendimento, trocar. Agora ele é meu pai, ele é meu papai. Sim. Ele é o meu pai que me responde, ele é o pai que cuida de mim, ele é o pai que me direciona. Essa foi uma experiência muito sobrenatural. Depois eu vivi uma outra experiência muito legal, muito sobrenatural também com meu marido. Meu marido, a gente, por conta desse mergulho, eu creio que é a realidade de muitas mulheres, se converte, fogo do Espírito, experiências com Deus, e o marido ainda não teve essa experiência com o Senhor. Uhum. Então, eu comecei a mergulhar e eu queria mais, eu queria passar todos os dias. Não é passar todos os dias dentro da igreja, é passar todos os dias na presença. Então, a presença, ela está em casa, a presença, ela está na casa das amigas, a presença, ela está na igreja, a presença, ela está no mundo. E eu só falava disso. Eu só falava disso. Deus, eu só quero falar de você, eu só quero viver você, eu só quero te respirar. E é difícil, você imagina, você ser casado com uma pessoa que até então não vivia Deus, não falava de Deus, e de repente essa pessoa só fala disso. Eu me coloco no lugar do meu marido, meu Deus, que situação, né? Eu não casei com essa mulher, eu casei com outra. Sim. E aí Mas só um parêntese aqui, assim, eu creio que quando a gente fica, aos olhos humanos pode parecer fanatismo, mas quando a gente encontra esse lugar, a gente encontrou o lugar que a gente foi chamado para estar. Sim. Mas pode continuar. Preencheu o vazio, como Preenche eu falei, o vazio, exatamente. Aquele vazio que eu sentia. É surreal. Só estando no lugar para ter. Quem recebe dessa água não sente mais fome, quem recebe desse pão não sente mais sede, não sente mais fome. Quem já esteve no Santos de Santos, em outro lugar, não sabe viver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, não é isso? Mas aí continua. Eu queimei as pontes. A gente queima as pontes de verdade. Não tem para onde eu voltar, para onde eu irei. Só tu tens palavras
de de vida eterna. Eu não tenho para onde voltar. Eu penso, às vezes eu penso, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho o Senhor. Não Palavras tem como não tem voltar. como voltar. Não tem como. E eu acredito, isso é algo bem interessante a compartilhar, porque muitas pessoas falam, essa pessoa, ela era muito viva na fé e ela esfriou e ela se afastou. E eu perguntava isso para Deus. Deus, como funciona esse negócio de Como se assim afastar? se afastar? Porque eu já estou tendo experiências com o Senhor. Como pode a pessoa se afastar e a pessoa se perder? E são dois assuntos, duas vertentes que o Senhor me mostrou. Uma é, você se afasta, você sai daquele lugar quando você não viveu experiências próprias. Quando você está ali sendo se alimentando movido de experiências do outro. Então, se eu estou ouvindo testemunhos e aquilo tem alimentado minha fé, amém. Mas se eu não viver as minhas próprias experiências, se eu não tiver uma palavra na Bíblia que norteie, que seja a minha promessa, os dias maus chegarão e você não vai conseguir se manter de pé. Sim. Quantos dias muito difíceis eu passei. E nesses dias, o que me manteve de pé foi aquela promessa que o Senhor me deu na palavra. O Senhor falou, Ezequiel 36. E dias muito difíceis, Senhor, eu não vou dar conta. Ezequiel 36. Sim, mas e aí Deus fala. E aí Deus reafirma. Sim, o que ele já falou. A gente vive debaixo de uma palavra. Teve um episódio que eu tive um sonho com você, né? O sonho era muito real. E o sonho, a gente começa a ficar sensível no espírito e entender se o sonho é uma revelação. E aí eu acordei e falei, Pri, não sei se é uma revelação de Deus, creio que sim, mas o Senhor me deu um sonho com você e me deu, no final do sonho, ele me deu a palavra. Isaías 35, lê aí. Camille, hoje não faz sentido, muito louco. Acho que passaram-se, sei lá, 3 meses. E era exatamente. E foi exatamente a palavra que aconteceu. A palavra que se cumpriu. Sim. Então, a gente vive debaixo de uma palavra e tem essas experiências. Então, assim, a fé, ela se move dessa forma. O que leva alguém a se perder, o que leva alguém a se afastar? São duas vertentes. Uma vertente do eu não tenho uma palavra, que é o meu norte, e eu não tenho experiências íntimas, Deus e eu. Uhum. Que Deus se revelou para mim. E Deus ama se revelar aos filhos. E Deus ama se revelar especialmente aos filhos novos na fé. Porque Deus sabe que uma vez que a gente começou a caminhar, a gente é aquele bebê. Então, o pai precisa estar mais presente ainda. Isso se aplica, inclusive, sobre a nossa vida. Um bebê, ele precisa de uma atenção do pai, uma resposta imediata. É o primeiro amor. Porque é aquilo que conecta. O meu primeiro amor, não me deixe esfriar. Aquele é o primeiro amor. Esse primeiro amor é o que conecta. É onde Deus mostra que ele é real, onde Deus mostra que ele existe, onde Deus te sustenta, te mantém, te alimenta. Sim. Você é o bebê no colo do Senhor. E, à medida que a gente vai crescendo, o Senhor continua se manifestando, mas a gente já vai tendo uma maturidade, um entendimento, a gente vai entendendo que funciona de um jeito diferente. Isso é uma questão. Tenha momentos exclusivos com o Senhor, tenha momentos exclusivos com Deus, você e Deus. Peça de oração, né? Peça experiências, peça que Deus se revele a você, única e exclusivamente, através do seu dia a dia, de pessoas, de coisas. Permita que o Senhor se revele a você. Peça ao Senhor uma palavra que norteie esse tempo na tua vida. Então, Senhor, me dá na palavra uma promessa. Porque nos dias que eu não crer, eu vou voltar e vou lembrar que eu tenho uma promessa. A gente vê na Bíblia coisas grandiosas. Então, Moisés botou o cajado e falou, Senhor, o exército egípcio está aqui atrás de mim. E o mar vermelho abriu. Por que hoje, eu percebo que hoje as pessoas acham que não é mais possível. É como se esse Deus da Bíblia que abre o mar... Amigo, eu sinto Deus aqui, eu tô arrepiadíssima. Que abre o mar para as pessoas passarem. Eu não posso mais pedir isso, porque o Deus de hoje não vai... Não, é o mesmo Deus. Você está falando com Deus que não mudou. Deus não muda. Então, eu creio que isso que você está falando de pedir é pedir crendo. E pedir com ousadia. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me ajuda aqui. A gente foi para Búzios. A gente alugou uma casa em Búzios, eu e a minha família. Eu, meu marido e minhas filhas. E foi até curioso, porque
A gente levou uma pessoa para ajudar a gente. E ela olhava para mim e eu orava o dia inteiro. Ela falou, ela já ria. Você está orando o dia inteiro. A gente entrou numa casa e era uma casa com muitos ídolos. Muitos. Com muitas, era uma casa consagrada, com muitas imagens, muitos ídolos, enfim. Eu entrei na casa e eu não sabia que a casa era assim. Eu entrei na casa e falei com Deus. Falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe como eu amo o Senhor, como eu quero o Senhor. E olha onde eu entrei e vou passar... Acho que a gente ia ficar, 4, 6, 7 dias. Eu não sei exatamente quantos dias. Por que o Senhor me colocou nessa casa? Por quê? Fala comigo, Senhor da Glória. Porque, poxa, o Senhor me bota numa casa onde eu não tenho que botar armadura, ficar lutando, orando em língua, expulsando, sei o quê. Porque eu estava com 2 crianças, autoridade espiritual na vida delas. Somos nós, eu não posso deixar. Aí, Deus não falou... O silêncio de Deus, né? Para mim é avassalador. O silêncio de Deus aconteceu, eu entrei no quarto, eu dei um devocional para meu marido chamado Priorize Deus. E a gente estava num propósito de ler todos os dias uma página. Eu entrei no quarto, abri a página, falei, Senhor, eu vou abrir uma página, fala comigo através desse livro. Deus usa quem Ele quer, o que Ele quer. Então, foi como o mar vermelho, assim. Abre para mim, Senhor, usa esse livro, mas sabe, com ousadia e certeza absoluta. A gente tem que pedir com você, se der. Aí fica assim, Somara, se for, foi. Aí abre, não vê nada, vida que segue. Não. Senhor, me mostra por que eu tô aqui. Aí eu abri e tava. Eu trouxe esse livro, eu posso até ler depois. Eu sou como é que é? Aquela passagem, ser o sal da terra. Te coloquei nesse ambiente para ser sal da terra, para que você mude esse ambiente e ore. A palavra foi específica. Sim. Eu falei, Senhor, eu entendi. Amém. E o Senhor responde, inclusive, quando a gente nos falta fé. Sim. Por exemplo, a minha oração do banheiro foi uma oração. Eu não conhecia Deus. Então... e às vezes usa pessoas, como usa você. A gente precisa quebrar a religiosidade. A gente precisa quebrar essa barreira da religiosidade. Sim. Essa barreira de que Deus só responde um filho ou outro. Deus tem filho preferido. Deus atende mais. Eu vou pedir uma oração para ela, porque Deus escuta ela, mas Deus não me escuta. Somos todos chamados. Deus escuta todos nós. Deus está disponível para todos nós. Só que qual é a diferença, então, da oração daquela filha ou daquela irmã de oração do coque que eu vou... Nossa, ela... Não tem diferença. A diferença é que ela para falar com Deus e para ouvir Deus. Se submete à vontade dele. Tem compromisso com Deus. Tem vida com Deus. Crê verdadeiramente. Ela basicamente fala e escuta. Simples. Então, a gente muitas das vezes cria um ambiente complexo de que falar com Deus requer muita... O véu se rasgou. Amém. O véu se rasgou. Então, Deus é um amigo. Deus é um pai presente, simples, amoroso, disponível. A minha filha fala assim, mamãe, eu quero muito orar por um cachorrinho, mas eu não sei orar. Juju, você não precisa ter palavras tipo chato. Fala com seu pai, fala com Deus que está no céu. Pai, eu quero um cachorrinho. O que você quiser, o que você sente, fala como você quiser. Aí ela... É lindo de ver. E que a gente consiga ensinar para os nossos filhos de muito pequenos essa simplicidade. De que, ora a Deus. Não é formal, não é isso está na Bíblia também, né? Você não precisa repetir várias vezes, usar palavras rebuscadíssimas. Na simplicidade. Não precisa de formalidade. Eu sou seu pai. Como você fala com um amigo, como você fala com um pai, como você fala com sua mãe, como você fala com as pessoas íntimas, próximas. Pai, eis-me aqui. Me ajuda. E quando você receber a experiência, você precisa nutrir essa experiência. Sim. Porque o Senhor vai responder. O Senhor responde. Se o Senhor... Eu não sou diferente de ninguém, você não é diferente de ninguém. E identificar que aquilo é uma resposta, né? Porque às vezes as respostas, elas... e a gente não vê. Mas o Senhor é muito claro. É. O Senhor é muito claro. Nesse primeiro amor, o Senhor é muito
muito Sim. clara. É mais ou menos assim, Senhor, eu preciso ver num letreiro luminoso aquela mensagem. O Senhor manda Sim. esse letreiro luminoso na sua frente, escrito o que você pediu. O Senhor faz. Eu sirvo esse pai que faz, que responde. Então, por que você não continua buscando ele? Porque ele se manifestou. Se você pediu uma vez, ele se manifestou. Meu marido teve uma experiência com Deus. Então eu te cortei, porque você estava falando que você ficou muito no primeiro amor e ele achou... Aí eu te cortei. Vamos retomar. Desculpa. O testemunho do meu casamento é bem forte. E então eu comecei a buscar muito intensamente o Senhor e o meu marido foi se afastando, indo para o caminho inverso. Mais amigos, colegas, rua, e eu, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Eu não me esqueço um carnaval que eu estava tão cheia, tão cheia, tão cheia, que à medida que eu ia passando, a gente foi num bloco de carnaval e eu falei, amém, vamos juntos. E quando eu cheguei lá, mais uma vez, né? Vamos quebrar essa religiosidade. Nós estamos onde eu boto meu pé, cai tudo, porque eu estou com a presença de Deus. Estamos cheias, então a gente precisa aprender a pisar. É um lugar que pisar não com agrada autoridade. o Senhor. A gente não está ali porque a gente escolheu. A gente está ali debaixo de obediência, debaixo de alguma justificativa. Então, que a gente possa ir para esses lugares cheia da presença de Deus. Quebrando o jugo. E quando eu cheguei lá, me dava uma vontade de chorar, mas me dava uma angústia. E eu falava, eu não conseguia olhar para aquelas pessoas ou para aquele ambiente com raiva. Eu olhava para aquele ambiente, Senhor, por favor, toca nessas pessoas, elas estão com o vazio do tamanho do Senhor. Elas precisam de ti, elas estão fazendo coisas, estão se preenchendo com coisas que não são boas porque elas não te conhecem. Ou se elas te conhecem, elas esqueceram. Então, à medida que eu estava naquele ambiente, eu ia falando isso ali com o Senhor, nos lugares. E, enfim, aí a gente foi no bloco, voltou e eu falei, agora eu preciso ir na igreja. E aí era uma horinha ali com o Senhor. Revestimento. Renovada para outro round. E aí a gente seguiu nesse caminho, fomos quase no nosso limite ali do casamento, e isso é algo muito curioso, porque existe um lugar de profundidade no Senhor, e o Senhor nos chama a esse lugar, e esse lugar é o lugar de mergulha até que nada mais importe. Senhor, eu vou perder meu casamento, meu emprego, minha família. E o Senhor fala isso na Bíblia. Se Deus, ele fala isso, inclusive, em Atos. Tem uma parte em Atos, se não me engano, que fala sobre isso. Se você não for capaz de deixar, se você não for capaz de priorizar, de Deus estar acima do seu pai, da sua mãe, do seu marido, de qualquer outra coisa, você ainda não está no lugar que Deus te chamou. Deus te chamou para estar num lugar em que ele é a prioridade. Mas a gente tem medo, a gente é humano. Então a gente, Senhor, eu tenho medo de perder meu casamento. Eu tenho medo de perder meu pai, a relação com meu pai, com minha mãe, eu tenho medo de perder. E Deus me levou nesse lugar. Deus me levou nessa profundidade. Deus me levou e eu cheguei e falei, Senhor, eu vou perder meu casamento. Até que um dia, um final de semana, Deus já tinha usado a pastora Janete para falar que no 7º dia as muralhas iam cair. E o 7º dia estava chegando. E aí eu lembro que eu estava ajoelhada na cozinha, orei e o Senhor falou comigo, filha, tira a sua aliança. E aí eu na cozinha, como assim, Senhor? Tirei a aliança. E aí o Senhor falou, agora coloca de novo. E aí quando eu coloquei, o Senhor falou, eu sou o seu marido. Sou eu que sustento a tua casa, o teu casamento. Sou eu. E aí eu falei assim, mas Senhor, eu tenho tanto medo. Eu tenho tanto medo de perder. Eu tenho tanto medo de ficar sozinha. Eu construí um casamento bom, um marido bom. Eu tenho tanto medo de perder. E o Senhor falou, não tenha. Porque eu sou o seu marido. Antes dele, sou eu. Eu sou seu pai, eu sou seu marido. E eu falei, amém, amém. Então, naquele momento, eu entreguei. Falei, seja feita a sua vontade. No domingo, como o Senhor já tinha me preparado, o Senhor mais uma vez me levou num culto. Quando eu cheguei no culto, o Senhor falou através do pastor, Deus está renovando alianças com pessoas aqui.
E aí meu Deus, confirmação. E realmente, naquele dia, o Senhor colocou a aliança no meu dedo e falou, bom, agora é comigo. E naquele momento a gente passou uma semana muito turbulenta. Eu estava decidida a me separar, porque eu já tinha falado isso para Deus muitas vezes. Falei assim, Senhor, eu não preciso passar por isso. Senhor, me sustenta. Eu não quero passar por isso, Senhor. Permanece. Mas, Pai, está muito difícil, Pai, eu não estou dando conta. Quanto mais eu te busco, mais eu me afasto do meu marido. Quanto mais eu te busco, mais estranhas as coisas estão na minha casa. Que negócio é esse? Que fé é essa? Que eu tenho que ir para um lugar que eu tenho que perder tudo? O Senhor quer que eu perca tudo? E o Senhor, no seu infinito amor, só falava, quem disse que você vai perder? Quem disse que você vai perder? Você não vai perder, quem sustenta sou eu. Na nossa humanidade, a gente tende a crer que quem segura as pontas somos nós, que quem segura casamento somos nós, que quem segura trabalho somos nós. E aí, sabe o que Deus faz? Deus tira esse poder da gente. Deus deixa a corda quase arrebentar, ou às vezes até arrebentar. Sabe quando você tem uma porta fechada, uma porta de emprego fechado, ou uma separação temporária, algo que parece que Deus perdeu o controle? Deus permite que a gente chegue nesse lugar para mais uma vez a gente entender que a prioridade é Ele. Gente, tem um lenço aí. Que mais uma vez a prioridade é Ele. Então, eu cheguei nessa semana e falei, Pai, eu não vou mais voltar, eu não quero mais ficar casada. Para mim já deu. Eu fiz tudo que eu podia fazer e eu não quero mais. E aí Deus usou um casal que estava com a gente na época, comigo, com meu marido, e esse casal falou, olha, a gente passou pelo que vocês passaram e a gente está de pé hoje. Então, a gente está aqui para dizer, permanece. E eu acho que a palavra de hoje do nosso encontro é permanece. A vitória chega para os que permanecem. Mas permanecer por quanto tempo, Senhor? Às vezes parece que demora tanto, né, amiga? A gente orou tanto tempo por filho, né? A gente esperou tantos anos. Não foram meses, não foram dias, foram anos. E a gente fica... Todo mundo fala, permanece, segura, a promessa vai chegar. E a promessa não chega e vai chegando para todo mundo. E todo mundo está vivendo a glória do Senhor. E parece que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. E tu não serás atingido, mas não está chegando a minha vez. Não está chegando a minha vez. Por quê? Por que a gente tem que esperar tanto? E eu entendi em Deus, nas minhas experiências, a gente precisa passar por algumas etapas para a nossa promessa se cumprir. A gente precisa passar por algumas esferas, e são elas: experiência com Deus, falta de fé, medo, experiência com Deus, silêncio. A gente vai passando por tudo isso enquanto a gente está esperando a nossa promessa. Um dia você está cheia, um dia você está... Uou, Deus vai cumprir, vai ser amanhã, está chegando a minha promessa. E, de repente, no outro dia você está... Não vai acontecer, Pai. Não vai chegar nunca a minha vez. E por que isso tudo acontece nesse processo? E por que a gente leva tudo isso para viver uma promessa? Porque é onde a gente tira a nossa soberania e deixa a soberania de Deus. Onde a gente entende que não é na força do nosso braço. Porque enquanto esse processo está acontecendo, a gente vai tentando tudo na nossa humanidade, né? Então, Deus, eu tenho uma promessa de um casamento. Eu estou esperando um casamento. Então, primeiro, eu vou tentar na minha mão. Eu vou tentar um aplicativo, eu vou sair com umas amigas, eu vou ir à igreja. E aí a glória não é do Senhor. E eu vou achar alguém, porque o Senhor tem uma promessa de um casamento para mim. E o casamento não chega. E aí você, gente, por quê? Porque quando a promessa é do Senhor, é Ele quem cumpre. Sim. Então, eu entendi que Deus esticou o meu casamento até o ponto de eu sentir que eu ia perder mesmo o meu marido, para no final Ele falou, em 2 meses. Foram 2 meses. A gente chegou nessa semana de separação. Eu falei que não queria mais. Depois a gente passou... decidi permanecer, mais uma vez, permanece.
Permanece que eu vou fazer tudo novo. Permanece que a promessa vai se cumprir. Permanece. O reino são para os que permanecem. A vitória chega para os que permanecem. Isso se aplica na vida como um todo. Tudo. Só ganha a vitória quem permanece. Se você desistir... Por que muitos não recebem? Muitas vezes estão ali faltando um passo para a vitória. Senhor, eu não aguento mais. Eu vou jogar tudo pro alto. E, de repente, tanto nisso. a vitória chega para outro. Aquela vitória estava pronta para você. E é um outro que permaneceu. Às vezes, mais tempo do que você que vai receber aquela bênção. Permanece. O livro Leite e Oração, hoje eu tinha que ter vindo sem rir, gente, a prova, porque eu realmente estou chorando horrores. Eu já estava escrevendo há 3, 4 anos, devo estar toda borrada. Tá, não. É isso, gente, é isso. O livro Leite e Oração eu estava escrevendo, e aí eu vivi um impedimento de escrever. Fiquei 8 meses sem escrever. E o Senhor começou a usar pastores através de cultos, falando o seguinte, olha só. Eu dei uma tarefa para você, tá na sua mão. Se você não fizer, eu vou dar para outro. Deus falou comigo assim, ó, isso é teu, essa glória é tua. Você vai escrever? Porque se você não escrever, volta pro lugar que eu te falei lá atrás, há 3 anos atrás. Volta, escreve o seu testemunho, publica. Isso é um livro, eu falei. Se não for você, vai outro, porque a minha palavra não vai deixar de se cumprir, porque você está aí fazendo corpo mole. Assim como esse podcast, Deus me entregou esse podcast, falou para eu fazer. E eu adiei, até o dia que eu, subindo o monte, Deus... Volta. Porque se não é você, a graça está na tua mão. Se você não pega, porque a palavra de Deus não vai deixar de se cumprir. Porque você não quis. Porque você resolveu deitar e fazer com a força do teu braço. O Senhor tem propósito. O Senhor tem né? Sim. Tem propósito. Tem. E nós fazemos parte desse contexto. Quando a gente recebe um milagre, não é só sobre a nossa vida. Deus tem propósito. Então, Deus move os filhos com propósitos infinitamente maiores. Sim. Você não está passando por uma luta no teu casamento só por você. Você está passando por você e pelas inúmeras famílias que você vai sustentar depois. Esse casal que foi falar com vocês, quando eles passaram aquele processo, provavelmente eles jamais saberiam que nesse momento onde você estava no seu pior momento, eles falariam para você, ei, já passei por isso. Esse processo vai te levar num lugar de glória. E você escreveu no meu... Eles sustentaram. Eles falaram, a gente viveu... Olha a autoridade. A autoridade de um... azeite que escorre da autoridade. A autoridade, a azeite que escorre do processo. Então, por que eu estou passando por esse processo? O Senhor não quer gerar sofrimento na vida de ninguém. Ele é um Pai misericordioso. Ele quer te preparar para que exatamente onde houve a sua maior batalha... É o seu ministério. Seja provavelmente a sua força para alimentar e sustentar outras famílias. Então, eu permaneci, você permaneceu. Ferida fechada, ministério aberto. É isso. E quando Deus faz de uma forma maravilhosa, porque eu decidi permanecer debaixo de obediência e o Senhor sarou, não ficou nenhuma dor dessa época. Eu falo com total leveza e tranquilidade, porque quando é de Deus, o Senhor, Ele cura e aquilo ali realmente vira um azeite, um bálsamo que cura outras famílias, que cura... Esse momento é a hora de pegar a vasilha, né? Na Bíblia ele fala para aquela mulher, traz as vasilhas vazias. Esse é o momento de ir com vasilha, vai com vasilha, que vai chegar uma hora que vai encher. E quem vai vir com a vasilha? Sabe quem vai vir com a vasilha? As pessoas que estão passando pelo processo que você já passou. Sim. Então, aquele azeite que é derramado, aquele azeite que vem e enche vasilhas, é um azeite profético, é um azeite divino, vem através das nossas vidas. Sim. Quem são as botijas? De quem são as botijas? A palavra falava, pega com seus vizinhos, pega com as pessoas, ou seja, cada um tinha uma botija. Aquela botija representavam pessoas ao redor. Então, aonde a gente vai alcançar? Onde a nossa dor vai alcançar? O que a nossa dor vai alcançar? Por que a gente passou por aquilo ali? Porque Deus não olha para mim, eu estou sofrendo muito, eu estou sozinho, eu estou doente, eu estou com uma doença, eu estou com um casamento arruinado, eu estou financeiramente quebrado, eu estou desempregado, por que Deus está olhando para todo mundo? Para de perguntar
Deus, por que você esqueceu de mim? Para de perguntar, Deus, por que você não está olhando para mim? Começa a perguntar, Senhor, me ensina o que eu preciso aprender aqui, porque disso daqui eu vou levantar, sarar vidas, pessoas. Eu vou fazer uma transformação ao meu redor. Ah, mas eu preciso estar num púlpito como uma pastora para transformar vidas? Olha a multidão de pessoas que nos cercam diariamente. A gente passa por pessoas em todos os lugares. Então, o nosso testemunho, ele cura amigos, parentes, pessoas ao nosso redor. Deus não está permitindo que você passe por aquele processo só por você ou para você alcançar a missão. Amém, se você tiver chamado, né, para missões em outros lugares, outros países. Mas a gente tem missão aqui, onde a gente Na nossa casa. Na nossa casa. Com os nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, nossos avós. É nosso primeiro ministério, a nossa casa. Sim. Né? E a ordem é essa, até como aquela mulher... A ordem é para marchar. Até como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela levou 12 anos. E isso tocou meu coração nessa questão da gente estar falando sobre permanecer, porque ela levou 12 anos buscando médicos, tratamentos. Ou seja, ela fez tudo que a humanidade dela permitia. Que a força do braço dela permitia. Que a força do braço dela permitia. E ela ainda assim, aí você pergunta, ela tinha fé? E a palavra diz que ela tinha fé. Mas na minha imaginação, eu pensando assim, Senhor, uma mulher que passou 12 anos com um fluxo de sangue. Que foi minha imaginação. A todos os médicos. E ninguém tratou ela. Se ela tinha fé, era assim, né? Eu creio que... Sabe o que eu acho? E Deus só precisa disso, né? O grão de mostarda, né? Assim, ó. Na minha imaginação. Ela fez de tudo. Chegou uma hora que ela falou assim, agora o Senhor da Glória vai me curar. E ela botou a mão no manto dele e saiu o poder. E ele virou e falou assim, ei, quem foi a pessoa que me tocou que saiu o poder de mim? Porque essa pessoa me tocou com fé. Quantas milhões de pessoas não estavam andando de volta de Jesus distraídos? Porque se todos eles tocassem nele com aquela fé que ela tinha, todo mundo ele ia liberar poder para todo mundo, então ele pode liberar poder para nós. Se a gente... Mas você entende que tem um processo? Sim. Esse processo que ela passou de 12 anos foi o processo que deixou ela chegar no ponto que agora é só Deus. Só você. Agora é só o Senhor. Só Deus. Muitas das vezes a gente vai passar por um processo de nãos, de portas fechadas, de baques, de perdas, inúmeras que sejam, até agora o momento que a gente chegar e falar assim, agora é só Deus. Porque é nesse momento que Deus se manifesta. E que você entrega. Deus se entrega. Deus é o Deus da glória, mas a glória é para Ele. Não que Deus precise se valorizar para ninguém. Deus é quem Deus é. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. Então, você não pode estar num momento de vitória, de conquista, de você achar que aquela vitória, aquela conquista chegou porque você também se esforçou. Porque foi só você. Tudo bem, a gente precisa se mover. A fé, ela também é um movimento de ação. Mas Deus, ele vai executar o milagre quando for só Deus. Naquele momento que você já fez tudo, tentou de tudo, e aí agora que você chega e fala assim... Dependência. Não tem mais o que fazer. Agora é só com o Senhor. Aí nessa hora o milagre chega. O milagre acontece. Permanece. É a permanência. Gideão, me veio a memória, Gideão, né? Tão pequeno. E aí Deus falou, é você. Ele fez prova uma vez, fez prova 2 vezes, fez prova 3, fez prova 4. E aí, no finalzinho dessa passagem, eu estava lendo, e aí eles falam assim, você quer alguma coisa? Ele, não, a glória é de Deus. Ali eu entendi assim, caramba, agora eu entendi por que era ele. Ele se achava pequeno, mas era ele. E aí, logo depois, ele se corrompe. Ele fala, não, mas deixa eu pegar só esse ourinho aqui. E aí as coisas complicam, enfim. A gente precisa permanecer, dar glória para o Senhor e continuar firme, porque Gideão deu a glória para o Senhor e depois ele, não, mas me dá esse ouro aqui. Me dá esse ouro aqui. E aí as coisas complicaram. Então, eu creio que ele tinha um caminho lindo, mas pegou só um ourinho ali que não era...
Mas Deus, ele permite também as nossas escolhas e decisões. Então, vão ter momentos que o Senhor vai permitir que as coisas aconteçam, não para que a gente esmoreça, mas, mais uma vez, a gente precisa passar por mais um processo. A vida é feita de processos. Sim. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada também, muito curioso, que não é um único processo que você vai passar e que você vai receber o seu milagre e acabou, sua missão está concluída. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos de processo em processo. No mundo tereis aflições. E os processos são... Em todos terá vitória. Exatamente. Os processos. A gente vai passar pela dor, pela angústia, pela oração, pela busca, pelo propósito, pelo jejum e a vitória. E aí depois a gente começa tudo de novo em outra área, ou às vezes até na mesma área, mas o Senhor, ele vai movendo processos na nossa vida. E qual é o propósito? Fazer você sofrer porque Deus não me ama? Não. Esticar a nossa fé. A nossa fé vai tomando uma robustez até o ponto que, assim, Deus já fez tanto por nós, a gente já teve tanta experiência com o Senhor, tantos processos, tantos questionamentos que Deus respondeu, direcionou, a gente vai ganhando tanto essa robustez que a gente passa a perder vergonha, a gente passa a perder a armadura, a gente chega naquele momento e fala assim, é Deus. Deus já fez tanta coisa na minha vida, Deus já realizou tanta coisa na minha vida, já vivi tantas experiências com Deus, eu não tenho mais dúvida que Deus existe. Podem falar o que for, não vai mudar essa realidade. Deus é Deus, continua sendo Deus na minha vida e o que eu preciso fazer hoje é exercer o chamado que o Senhor me chamou. Não é uma dúvida, não é aquele, mas será que Deus vai fazer? Tem um louvor que tem uma partezinha que eu penso nisso desde que eu me converti até hoje. Essa parte, Deus me traz à memória sempre. Essa parte é assim. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Desse jeito. Então, assim, eu não sinto... É muito isso que você falou, assim... Quando você cria um nível de intimidade, de experiência, de certeza absoluta, eu falo, gente, crer com certeza absoluta, depois que você se torna, tem essa fé, o dia mal vem, o silêncio de Deus acontece, a prova vem e você continua. Mas para alcançar esse nível de fé, são muitos processos. Muitos processos. Então, assim, você vai precisar permanecer na sua primeira batalha, na nossa segunda batalha, porque nós somos humanos. Então, na nossa humanidade, vencemos a primeira batalha. Eu venci uma primeira batalha no meu casamento, permaneci. Deus trouxe os nossos milagres, os filhos que a gente tanto clamava. E aí, venci. Aí, beleza, continua. Três filhos. 3 filhos. 3. Só assim, um adendo rapidinho. Para quem não podia ter nenhum filho, o 3. Senhor deu 3. E aí depois Deus vai permitindo outras batalhas. Então, como é que eu vou ter uma fé? Por isso que eu comentei até a questão da oração no banheiro, porque às vezes as pessoas acham assim, então não vou nem orar, porque eu não tenho essa fé. Fala com o Senhor. O Senhor responde. O Senhor responde. Sim. Então, é um pouquinho de fé mesmo, quase zero, que vai resolver, que Deus vai se manifestar, que Deus vai... Um grão de mostarda. Sim. Uma sementinha, um grãozinho. Um pouquinho da fé que vai ser suficiente para mover tudo. E permanecer. Mesmo quando parece que não, mesmo quando parece que nada, mesmo quando parece que é balela, mesmo quando parece... Permanecer. Permanece na primeira, permanece na segunda. Um determinado momento, você vai fazer uma retrospectiva, você vai olhar e vai falar... Uau! Gente, não tem mais como acreditar que Deus não é real. Não tem como. Não tem mais como ter dúvida do que Deus faz. Eu falo pro meu marido que ele já viu demais para não acreditar. E tem o louvor que fala, eu já vi demais para não acreditar. Não tem como. Não tem tudo podes fazer. E a gente chegou e vai chegando e vai cada vez mais mergulhando e entendendo que é isso. A gente está nessa vida para permanecer até que a nossa fé cresça de nível. Sim. Permanece mais um pouco. O que são os degraus da caminhada da fé? Cada degrau é uma batalha que você vence. Mas você só sobe um degrau quando aquela batalha venceu. Ainda não foi vencida? Permanece. Sim. Até o próximo nível. Até o próximo nível. Até o próximo. E chegaremos no céu. Exatamente. Quanto mais alto. Não é mesmo? E
E Pri, como você faz quando assim, ó, a gente sofre ataque, né? Do mal, do inimigo, de Satanás. Como você distingue quando isso é propósito, ou você não distingue e você pede orientação? Isso é de Deus. Propósito do Senhor. O Senhor permitiu, deu permissão para que a gente se conserte, para que a gente suba de nível e etc. Não. Isso é o mal fazendo uma investida no meu ministério, fazendo uma investida na minha vida. Como você faz essa distinção? Você faz ou não? Me fala isso. Eu tive uma experiência recentemente que virou uma chave a respeito disso na minha vida. Porque eu ficava muitas das vezes olhando as circunstâncias e achando que aquilo tudo estava acontecendo, espiritualmente falando, como uma investida de Satanás. Até que um dia eu escutei uma frase, uma parte da palavra que mudou totalmente meu pensamento. E a palavra dizia assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que servem segundo o seu propósito. Ou seja, que estão localizados aonde deveriam onde estar. Deus quer que você esteja. Bem, é uma matemática simples. O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando aquela situação, porque todos nós vamos passar olhando por situação. situação. Circunstância. Olhando aquela situação e dizendo: Satanás está fazendo isso, Satanás está tomando isso. Ou eu vou me preocupar em estar onde Deus quer que eu esteja. Sim, porque aí tudo vai cooperar. Isso foi recente até o dia na minha vida. Então, eu mudei minha visão. Vamos parar de olhar a batalha que a gente está passando, a situação, a dificuldade que a gente está passando como: ai, Satanás está aqui. Sai, Satanás. Sai fora da minha vida, sai fora da minha casa. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer. Eu faço essas orações de vez em quando temos que na minha expulsar casa, a libertação. quando eu sinto. Eu faço, oro, e enfim. Mas a gente precisa mudar o foco. Nosso Pai é soberano. Então, eu preciso buscar, priorizar, estar aonde Deus quer que eu esteja, mergulhada. Prioridade é Deus, na presença, buscando o Senhor, lendo a palavra, escutando cultos, louvando. Eu preciso comendo Bíblia. Eu preciso estar muito mais ocupada fazendo isso do que olhando para aquela situação e falando: ai, meu Deus, Satanás está me atacando. Como é que é? Para onde você olha, ali está seu coração. Como que é? Onde você foca, ali está o seu coração. E é isso. Eu mudei essa forma de pensar. Isso foi muito recente. É até curioso. Porque eu entendi realmente que eu estava caminhando de uma forma errada. Eu estava olhando algumas situações na minha vida específicas e estava sofrendo com aquilo. Senhor, Sim. Por que eu estou passando por isso? Para quê, né? E aí eu mudei a pergunta. Para quê? Não vou ficar perguntando por quê. Eu já passei por tantas coisas e o Senhor me sustentou. Senhor, o que eu preciso aprender? E o Senhor falou com muita clareza. Nesse momento, nessa oração que eu fiz recente, o Senhor chegou e falou assim: você está passando por isso porque você não está no local que eu queria que você estivesse agora. Que eu te chamei para estar. Então, eu estou permitindo. Ah, o Senhor é mau? Não. Mas essa dor, essa angústia, esse sofrimento vai te reposicionar para onde você deveria estar. E para a gente finalizar, as pessoas que falam: eu falo com Deus, eu pergunto, mas Deus não fala comigo. Deus não fala comigo como fala com você, como fala com a Camille, como fala com a... Enfim, como é que eu faço? Porque, Senhor, não vi, não falou. O que você diz para essas pessoas? Eu digo que a fé, ela é uma caminhada. Então, você não aprende a escutar, a ver, a perceber algo que você não conhece. Então, se você quer ter experiências com Deus, busque a Deus. A palavra diz: bata a porta, que a porta será aberta. Então, por que muitas das pessoas ficam nessa... Eu creio que isso, inclusive, é maligno, que é um pensamento que impede que você avance. Eu já pedi uma vez e Deus não falou comigo. Pede 2, 3, 5, 10, até que o Senhor se manifeste. Quem que eu preciso me tornar para viver esse milagre? Quem eu preciso me tornar para que o Senhor fale comigo? Quem eu preciso ser? O que eu preciso fazer? Ler a Bíblia? O que eu preciso fazer? Parar de fazer isso aqui que me tira da tua presença? O que eu preciso fazer? Eu preciso... Enfim. Começa. A gente fala, ouvir Deus falando. E ouvir Deus falando, não é... Gente. Deus pode se manifestar de forma audível. Mas, na maioria das vezes, quando a gente fala que Deus falou conosco, Deus falou através de um pensamento, de um sentimento, de uma direção. Fui eu. Ei. Porque eu passei... Quando eu me converti, eu me lembro que eu falava para o meu marido assim: meu sonho é que Deus fale comigo. Eu fiquei, 3, 4 anos... Eu não sabia se era Deus, não sabia se era coisa da minha cabeça. Eu não sabia se era
Enfim, eu não tava entendendo muito bem. E aí hoje eu falo com ele, falo, Elias, como eu orei por esse dia de Deus falar, ei, e eu entendi. Não vai. Eu não vou. Gente, eu orei por esse anos. Isso não foi um mês, isso não foi 2 dias. Anos. O Senhor fala. É da minha cabeça, é Deus. Nesse processo. E o que você fez? Permaneci. Busca, permanecer. Então busca. A gente sabe os meios de encontrar Deus. Eu preciso escutar a palavra, eu preciso ler um versículo. A gente não está nem falando de um capítulo, um versículo por dia. Tempo com Deus. Eu preciso orar. E às vezes não vai ser nem um orar de ajoelhar, vai ser um orar. Pensamento, Senhor. A gente fez um propósito juntas. A gente jejum, oração. E jejum não é esse jejum de ficar 24 horas, 48 horas, nada disso. O jejum, às vezes a gente faz jejum, né, de tirar uma coisa. Então eu não como, leite de vaca, açúcar, enfim, durante algum dia. Ou faço um jejum até tal hora. Jejum, oração, mata a tua carne, para o teu espírito aparecer. E isso, anos, tô arrepiada, assim. Anos a fio, até o dia que o Senhor desce, Pentecoste, ora em língua. E aí você fala, como eu não estava nesse lugar antes. Quem não conhece isso, dá vontade de sacudir. Não vou fazer isso, cada um no seu tempo. O Senhor tem um chamado para todos. Então, quer ouvir a voz de Deus, quer aprender, quer entender, quer ser direcionada, não fica buscando isso em pessoas. Busca você e Deus. Então, eu vou fazer a minha oração. Então, porque pessoas são falhas, elas podem errar com você. Sim. E não foi Deus que errou, foi a pessoa. Sim. Eu vejo, assim, ministérios, né? G6. Meu líder errou comigo. Me afastei da igreja de Deus. Foi a pessoa. Você estava buscando a pessoa ou Deus? E por que a pessoa se afasta? Porque ela não viveu sua experiência. E ela não estava firmada no Senhor, ela está firmada na pessoa. Então, se a pessoa erra, não serve aquilo, não serve para ela. Tentou uma vez, Deus não respondeu, permanece. Tentou 2 vezes. A palavra é permanência. Tentou 2 vezes, 3, bate. Quando você chega na casa de alguém e você foi só para casa daquela pessoa. E você chamou a pessoa uma vez, a pessoa não atendeu. Você vai embora? Toca a campainha, você sabe que ela tá lá. Você andou bate muito até abrir. Pra chegar. Toca. Você arrumou, você preparou aquele momento. E tem toquei uma a campainha, coisa vou embora. Que veio ao meu coração de compartilhar. O pediatra da Júlia e da Sarinha, ele me contou uma vez que ele foi no prédio de uma pessoa, de um paciente. Ele precisou ir na casa, fazer um atendimento a domicílio para o paciente. Ele chegou no prédio à noite e cansado, né? Enfim, foi por uma emergência com aquela criança. Ele é pediatra, enfim. Subiu e ele bateu na porta errada. E olha que coincidência, ele conhecia o casal. O casal entrou, ele entrou na casa do casal. Gente, ele contando, eu ria. Entrou na casa do casal, sentou. Eu falei, Eduardo, o que você está fazendo aqui? Aí ele, cadê a criança? Aí eu olhei e falei, eu entrei na porta errada. Pediu desculpa, deu uma pra... Galera, desculpa. Gente, que coincidência, né? E ele me contou isso. Eu não sei porque ele contou, mas hoje eu entendo que a gente precisa tomar cuidado também para não bater na porta errada. Entrar numa porta onde você olha e fala, ei, isso aqui não é Deus, não. Então, assim, bata na porta do Senhor. Porque as pessoas estão buscando respostas. Se errado, saia e retorne para o apartamento certo. Porque existe uma porta certa para todo mundo entrar e fazer o que foi chamado a fazer, como ele naquele dia foi chamado para atender uma criança que estava naquela porta, tal. Entrou na porta errada, ei, desculpa, abraço. Porque a galera quer respostas, as pessoas querem respostas. E aí as portas são abertas, muitas portas. Rápida. O Senhor da resposta que não é do estreita. A porta é estreita. A porta larga, todos entram. A porta estreita é para poucos. E por que poucos? Porque Deus escolhe um ou outro? Não, mas são para os que permanecem, para os que insistem, para os que esperam a resposta, a direção do Senhor, para aqueles que esperam. Amém! Gente, eu chorei muito hoje. Eu não consigo ver, mas eu provavelmente estou muito borrada. Assim, que presença de Deus. Que assim... Eu espero que todo mundo que esteja assistindo sinta o que eu senti hoje. Porque, meu Deus do céu, eu chorei muito. Eu não sei se deu para ver, mas eu chorei, eu me emocionei. E eu falo para as minhas filhas que... Elas falam, mamãe, é de tristeza o choro? Ou é felicidade? Ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo é felicidade? Eu falo para elas que, às vezes, o Espírito Santo entra em nós e a gente fica tão cheio do Espírito Santo que sai água. A água que está dentro de nós, a gente enche tanto que transborda de água. É isso. E eu creio que
É assim. E posso afirmar que o meu choro hoje foi de estar cheia do Espírito Santo, por estar na tua presença. Amém. Você é uma mulher de Deus. Não é à toa que você inicia o prefácio do meu primeiro livro. Não é à toa que eu falo, a gente faz jejum, a gente faz oração. A gente já fez, você já me chamou para fazer propósito de oração 4 horas da tarde. Às vezes eu estou dirigindo, Senhor, oração. Não, sem formalidade. Você é uma mulher de Deus que Nós permanece. E eu amo o seu chamado, amo a sua vida, honro a sua vida. Amém. E onde Deus me colocar, eu oro agora diante de Deus e da sua presença que nós estejamos juntas. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada. Eu Te que amo. agradeço. Tchau, Obrigada tchau. pelo convite. É isso, pessoal. Que vocês sintam essa unção, tá? Até a próxima. Até.